A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, pastora Cláudia Breves Cardoso aqui, palavra de vida chegando aí para você. Que bom que você tenha acompanhado as palavras de vida e você possa compartilhar, não é? Porque você vai ser um missionário também, levando a palavra de Deus. A palavra de vida de hoje está em Lucas 14, a partir do versículo 25, amém? Lucas 14, 25, que nos diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra fala muito conosco. Essa palavra de hoje fala sobre como vamos agradar a Deus, como vamos ser um discípulo que agrada a Deus, que vai seguir ao Senhor até o fim, né? Combatendo o bom combate até guardar ali a fé, chegar até o fim com aquela fé firmada no Senhor. Como nós vamos agradar a Deus? Diz aqui que haviam grandes multidões que seguiam a Jesus, mas de repente, no meio daquela jornada, daquela estrada, com aquela multidão atrás dele, ele parou. Ele olhou para eles e começou a falar e a ensinar sobre o que é ser um discípulo. Não é simplesmente seguir a Jesus, não é simplesmente caminhar, ir na igreja, pegar a Bíblia aos domingos e ir na igreja domingo à noite. Não é isso. Ou domingo de manhã, ou ir num culto, não. É mais do que isso, é mais do que simplesmente caminhar. Precisa haver ali algumas coisas importantes. Ele quis dizer que servi-lo exige aqui algumas coisas importantes. Então, para agradar ao Senhor, versículo 26 diz: Não tem como agradar a todos se nós queremos ser discípulo de Cristo. Não tem como agradar a todos se nós queremos agradar ao Senhor. Se você quer ser um verdadeiro discípulo, você não tem como agradar a todos. Às vezes a gente quer fazer as coisas para agradar um, agradar o outro, agradar pai, agradar filho, agradar irmão, agradar o vizinho. Mas quando Deus exige de nós uma vida de santidade, uma vida uma vida de renúncia, não é? Não tem como nós agradarmos todo mundo. Nem Jesus, que foi tão perfeito e é perfeito, agradou a todos. Então, a primeira coisa que eu deixo destacado: se você quer agradar a Deus, se você quer ser um verdadeiro discípulo, não tem como agradar a todos. Ele diz: não tem como ser meu discípulo, né? Se você, de vez em quando, não fizer algo para Deus e desagradar alguém, porque as pessoas vão fazer convite para você. Vamos ali para poder cometer aquele pecado, vamos ali para cometer até aquele vício ali. Vamos ali, você é nosso amigo, vai dar tudo certo, vamos ali. Não, nós temos que renunciar ao pecado, né? Então, para agradar a Deus, eu vou ter que desagradar algumas pessoas. Então, não tem como agradar a todos se eu quiser ser um verdadeiro discípulo. A segunda coisa que eu quero destacar ainda está no versículo 26. Ele diz aqui no finalzinho: e ainda, quem não aborrecer sua própria vida não pode ser o meu discípulo. Então, não temos como agradar a nós mesmos o tempo todo se queremos agradar a Deus. Se eu quero realmente ser um discípulo verdadeiro e quero agradar a Deus, eu não tenho como agradar a mim mesmo. Então, meu corpo, o meu desejo, os meus impulsos,
vão me levar a fazer coisas para me agradar. Ah, hoje eu não estou com vontade de servir a Deus. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Ah, hoje eu não estou com vontade de orar. Ah, hoje eu não quero pegar na Bíblia, né? Essa é a nossa vontade. Mas se eu quiser ser um verdadeiro discípulo e agradar a Deus, eu tenho que renunciar à minha vontade. Não é só renunciar à vontade das pessoas, mas também à minha vontade. Porque às vezes eu no secreto, eu no privado, você lá na sua casa, no seu quarto, aquele momento que era para você orar, que era para você ler a palavra, que era para você buscar o Senhor para agradar a Deus. Aí você fala, ah, não, hoje não. Né? Hoje eu quero fazer. Porque, irmãos, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para um filme, a gente tem tempo para a internet, a gente tem tempo para maratonar uma série na televisão, a gente tem tempo, né, para fazer tudo aquilo que nos agrada, mas não temos tempo para Deus. Não tem 5 minutos para ouvir a voz de Deus, para ler a palavra, para orar, para falar, meu Deus, como eu estou precisando, né, de uma palavra que agora, Senhor, me ajuda. Não, a gente não tem tempo. Então, se eu quiser realmente ser um verdadeiro discípulo e agradar a Deus, eu tenho que desagradar a mim mesmo. Eu vou ter que desagradar a muitos e eu vou ter que desagradar a mim mesmo. Né? Porque essa é a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E no versículo 27 diz, para agradar a Deus e ser um verdadeiro discípulo, é preciso tomar a nossa cruz e andar após seus passos. Versículo 27. Então, qual é a nossa cruz? A cruz de Jesus foi morrer por nós para nos salvar. E qual é a tua cruz? Qual é a minha cruz? É a nossa missão. Então, entre em propósito com Deus em oração, fala, Senhor, qual é a minha missão? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito? Quando você descobrir por que você nasceu e qual é o propósito, para quê? Né? Então, você vai cumprir a sua missão. Toma a sua cruz todos os dias, faz aquilo que Deus mandou e a tua alma vai ter paz e você vai saber, eu sou um verdadeiro discípulo, eu estou agradando ao Senhor. Louvado seja Deus. Do versículo 28 ao 30, ele diz, ele faz uma comparação do verdadeiro discípulo com aquele que vai construir uma torre, mas primeiro ele senta para calcular, né, para avaliar os custos. Eu não posso ser um verdadeiro discípulo, querer agradar a Deus, se eu não sento para avaliar os custos que vão ter. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Eu preciso avaliar, né, os custos. Porque senão, como ele diz, ele vai começar a construir a torre e vai parar no meio do caminho. E todos vão passar e vão olhar e vão falar, poxa vida, ele começou, mas ele não terminou. E nós precisamos avaliar os custos e saber que é necessário continuar. Né? Para agradar, precisamos avaliar custos, assumir compromisso com Deus, sem parar no meio do caminho. Estamos construindo algo para Deus. Estamos edificando a nossa fé, a nossa vida, a nossa família no altar do Senhor e não podemos parar no meio do caminho. Nós precisamos segui-lo até o fim, porque vai deixar um legado, vai deixar uma marca na vida das pessoas. As pessoas vão ver aquilo que nós fizemos em fé até o final da nossa vida. E ali vai deixar, né, um legado de fé, um exemplo para outras pessoas que estão vindo aí, para que esses filhos, netos, pessoas que estão observando a nossa vida falem, olha, eu preciso dessa fé. Eu preciso ter essa fé para continuar até o fim. Que a sua vida seja um legado de fé. Que você seja um verdadeiro discípulo. Não tenha medo de ser um verdadeiro discípulo, porque o Senhor estará contigo em todo momento. Amém? E do versículo 31 ao 33, ele diz que para agradá-lo e ser um verdadeiro discípulo e segui-lo, é preciso renunciar tudo quanto tem e se render a ele. Olha aí o versículo 33. Assim, pois, todo aquele dentre vós, que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Você quer ser um verdadeiro discípulo? É preciso renunciar. Né? Quando ele fala renunciar tudo quanto tem, é porque muitas das vezes ele vai pedir você para dividir o pão, para dividir a capa, né? Levar uma roupa, um agasalho para alguém, dar uma comida para alguém, abrir mão de um dinheiro que você tem para ajudar alguém que precisa. Então você tem que estar aberto a renunciar coisa, renunciar, às vezes Deus fala, ó, você está aqui hoje, amanhã eu quero você em tal lugar pregando a palavra, e você tem que estar disposto a ir. Você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo?
Hoje ele te pergunta: você deseja ser o meu discípulo, um discípulo verdadeiro? Você precisa agradar o meu coração. E para agradar o meu coração, o Senhor nos ensinou aqui. Não tem como você agradar todo mundo. Não tem como você agradar a sua carne. Não tem como você ser meu verdadeiro discípulo sem avaliar os custos que vai ter pelo meio do caminho. Todo o trabalho, todo o gasto, toda a investida da sua vida, do seu tempo na obra do Senhor. Não tem como você ser meu discípulo verdadeiro sem realmente estar pronto a renunciar tudo quanto tem. Então o Senhor está nos ensinando. Ele parou aquela multidão e falou: olha, não fica me seguindo. Né? Se você ler lá em João 6, você vai ver que ele vai falar do pão. Não fica me seguindo só pelo pão que perece, só porque eu multipliquei pão, só porque eu estou fazendo milagre. Para ser meu discípulo verdadeiro, você tem que renunciar a muita coisa. Né? Você vê que Judas estava do lado dele, era um discípulo junto com os demais. Mas quando foi oferecido para ele um dinheiro, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Ele não renunciou à ganância. Né? Então nós precisamos renunciar. O que é que tem colocado? O que está em primeiro lugar no teu coração? É o dinheiro? É a fama? É os negócios? Se você não colocar Jesus em primeiro lugar, você não consegue ser um verdadeiro discípulo. E hoje ele te chama. Venha ser um verdadeiro discípulo. Essa é a vontade de Deus. Amém? Que você procure agradar o Senhor. Com a ajuda dele, você vai conseguir. Não renuncie a essa grande bênção, esse privilégio de ser um verdadeiro discípulo. Graça e paz.